Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta, recomeçando os trabalhos agora no ano de 2022. Eu tenho alegria muito grande de receber hoje dois colegas, né? Dois amigos, como é o Rodrigo da Mata e o professor também, Ives Lima. É uma alegria muito grande, vamos ver. Eles estão entrando. Hoje a temática será a interface do direito sucessório com direito imobiliário. Deixa eu ver aqui se eles... Estou aguardando a solicitação. Estou vendo nossa querida Karina Fritz, né, também. E algumas outras pessoas, Keila e assim por diante. A temática é muito importante, né? Inclusive, eu convido a todas para dizer que eu vou participar dia 11 do evento do Paulo, evento do Ibradim das Mulheres. Eu já vi aqui o Rodrigo entrou por aqui. Oi, Rodrigo, boa Olá, professora noite. Daniele, tudo bem? Boa noite. Não precisa me chamar de professora. Fica Daniele, Rodrigo e Ives. O Ives eu ainda não vi a solicitação dele. É estranho, eu acho que ele já mandou. Estamos... agora entrou. Acho que deve estar com um delayzinho aí. Vamos ver. Oi. Aí, olá, Ives. Tudo bom, querido? Boa noite, tudo bem com vocês? Vocês me ouvem bem? Ouvimos. E Perfeitamente. vocês? Estão me ouvindo bem também? Tá Muito. ótimo. Tá bom. Eu estava falando para o pessoal, uma alegria muito grande recomeçar, né, as atividades do Arquitetura do Planejamento em Pauta com vocês, que são grandes amigos e colegas aqui, presentes também, coautores do Arquitetura do Planejamento Tomo 2, né? Eles têm um artigo que é Direito das Sucessões e Patrimônio Imobiliário, Problema da Liquidez, que vai ser o nosso pano de fundo aqui desse bate-papo de sexta-feira, semana de carnaval, muita amizade. Só, Obrigada só aí. para os fortes, só para os fortes. Obrigada pela Exatamente. disponibilidade de vocês. Sei que semana sempre curta é pior, mas muito obrigada aí pela disponibilidade. Queria apresentar o Rodrigo, além de querido amigo, ele é mestrando em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, administrador judicial habilitado pela Escola de Administração Judiciária, ESAGE, pós-graduado em Direito Imobiliário pela PUC do Rio de Janeiro, advogado do Marano Advogados, não é isso? E É o isso. Ives, querido amigo Ives Lima Nascimento, mestrando em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a querido UERJ, pós-graduado doando em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, a UCAM, e advogado também do Maranos Advogados. Bem, gente, fiz as apresentações, mas isso aqui realmente é um bate-papo. Lógico que a gente fez aí um guia um pouco para nós irmos nos norteando, mas temos toda a liberdade de intervir e ir falando. O Instagram tem essa agora a possibilidade, né, de mais pessoas conversarem. Eu acho que dá sempre uma dinâmica e, ao mesmo tempo, uma questão mais intimista, né? Eu ainda não Sim. estou acostumada com esse negócio de YouTube e, ao mesmo tempo que Instagram, me perco. Aí eu falei, não, eu só me garanto sozinha. Mas avisando a todos que ouvirem essa gravação ou que estão presentes e não puderem assistir toda, vai ficar esse conteúdo não só aqui no meu feed, do meu perfil, mas também no meu canal do YouTube, Daniele Chaves Teixeira. Bem, meninos, que eu posso até chamar, né, de tão mais velha que eu sou que vocês, Nada. Nada. dentro dessa importância aí, eu queria te provocar, Rodrigo, né? Saber exatamente qual é a importância, vocês que advogam nessa área, né, tem esse contato aí, não só de inventários, essas questões de contratos envolvendo imóveis, qual a importância ou o papel do direito imobiliário na estruturação de um planejamento sucessório? Vou puxar aqui a brasa para nossa sardinha.
o direito imobiliário ele é importantíssimo para pensar um planejamento sucessório, porque invariavelmente, até por uma questão cultural, o principal ativo deixado na sucessão normalmente é ainda o imóvel. A gente reconhece o surgimento de bens móveis como ações e outras que ganharam repercussão no patrimônio das pessoas ao longo dos anos, mas há ainda uma cultura de se adquirir patrimônio imobiliário e como uma propriedade, digamos assim, mais sólida por parte de algumas pessoas. Isso faz com que a gente tenha que pensar o patrimônio imobiliário como ainda um pilar importante do planejamento sucessório. A parte do fato de que tem essa repercussão nos ativos do falecido, o patrimônio imobiliário tem algumas peculiaridades para a sua manutenção, né? Tem alguns custos que incidem sobre os bens imóveis com órgãos públicos, como prefeitura, para o pagamento do imposto e pelo valor em si do imóvel, que devem fazer com que a gente considere o direito imobiliário como um pilar importante do planejamento sucessório. Eu acho que essa questão do levantamento de custos, até já puxando um pouco aí, provocando vocês, às vezes as pessoas assustam com o valor de um planejamento sucessório, né? Depois eu faço isso, fica prorrogando. Só que eu normalmente falo, olha, mas se você tem X de patrimônio, você vai ter que pagar. Isso você só está postergando e tem que ver, às vezes, as formas benéficas que você pode estar antevendo algumas circunstâncias, porque eu acho que é isso, tendo patrimônio, você vai ter tributos. Lógico que você tem toda uma estratégia, gente. Quando nós estamos falando aqui, não é só de uma economia tributária, mas também levantar esses custos, né? E aí eu acho que até na live, que é só lembrando, gente, eu já tenho uma live com o Rodrigo, tá aqui no feed, e uma com o Ives também. E aí a gente pôde até aprofundar mais essa temática. Mas, Ives, eu lembro na nossa live, nós falamos muito dessa questão também de custo, né, Ives? Porque as pessoas... primeiro, boa noite a quem está entrando aí, o pessoal que está entrando aí. Muito obrigado pela presença de todos. É sempre um prazer falar com vocês, especialmente na sexta-feira, pós-carnaval. Como eu disse no início, é só para os fortes mesmo. E é mais para os fortes ainda, é lidar com sucessão, é lidar com morte. E mais ainda, é lidar com os custos da morte, né? As pessoas hoje no Brasil, elas veem a morte como um tabu. E aí, por ver como um tabu, elas não estão preparadas a entender que esse tabu, ele é custoso ou pode não ser custoso. Ou melhor, se planejado, ele pode caber no ser bolso. Menos custoso, né? Exatamente. Então, você enfrentar esse tabu, você enfrentar esse dilema, significa que você pode lidar melhor com esses custos. Então, se a morte é certa, se a gente vai ter que, de alguma forma, planejar a morte, a gente tem que planejar os custos. E planejar os custos é o que está em voga hoje. E se a gente não entende que precisamos fazer isso, de alguma forma, a gente digamos que a gente não pode reclamar depois quando os custos vão chegar sem planejamento. Então, a ausência de planejamento, a ausência de lidar com esse tabu, que é na sociedade do Brasil hoje, eu não falo nem do mundo, mas eu falo do Brasil, que é do meu conhecimento, é você planejar esse valor. Até porque o processo judicial hoje, muitas pessoas acham barato, muitas pessoas acham caro. Mas eu só ressalto aqui que no Brasil, a forma do processo judicial e o custo que ele envolve, ele é diferente em cada estado. Assim como o imposto que é diferente a forma de tributação em cada estado. Então, se você tem um processo que tem um custo diferente em cada estado, talvez no estado que seja menos custoso, seja muito melhor, se possibilitado, fazer aquele inventário, aquele planejamento de alguma forma que ele seja lá. Então, você trabalhar com o inventário, trabalhar com a sucessão, com a morte, é trabalhar, sobretudo, como um custo. E você aceitar que esse custo ele é inerente ao seu planejamento, você se previne de eventuais surpresas ou de eventuais chateações que podem surgir. Mas, para isso, a gente tem que estar preparado a entender que é fundamental
a gente discutir sobre isso. Por isso essa live é tão importante, sobretudo no patrimônio imobiliário, que é o que eu e o Rodrigo falamos no livro coordenado pela professora Daniela. O Ives, também aproveitando o que você falou e lembrando que nosso querido amigo Daniel Bucar destaca, né? Estou vendo aí o Caio, um artigo aí que eles escreveram juntos também no tomo 1, inclusive atualizaram agora para a terceira edição que está saindo da Arquitetura do Planejamento tomo 1. Gente, aguardem aí que está saindo. Saiu o 3 recentemente e o 4 já estamos trabalhando aí para 2022. Mas no artigo o Daniel destaca, né, essa dificuldade em virtude da tributação de cada estado, a gente ter quase que 27 legislações sucessórias, né? Devido, não é só a tributação, às vezes as pessoas falam, no meu estado é 4 também, ou é 5, ou é 8. Não é só a tributação, mas é a escala de quanto. Eu lembro, por exemplo, acho que do Santa Catarina, com 20 mil reais já se paga. Acho que 1%, mas já se paga tributo. Essas isenções, sim, isso tem uma variação muito grande, né? E, Rodrigo, eu estava até falando no início da live aqui que eu recebi o convite, vou participar do Ibradim sobre essa questão, mostrando como a temática é importante no evento aí só de mulheres. Agora, né, dia 11, é sexta que vem, em virtude aí do mês, daí, dia 8 de março, Dia da Mulher, mês da mulher, são palestrantes em várias áreas, mas todas ligadas, de certa forma, ao direito imobiliário. Então, assim, né, chamar a atenção e só complementando a informação, eu acho que apesar da gente saber que tem crescido os estados, eu lembro que quando eu escrevi a tese do doutorado, só 3 estados chegavam a 8%. Hoje, bem mais outros chegam, né? E o Daniel, acho que numa live recente, eu vi ele falando que a média, eu acho que é 3%, não chega a 4%, é 3 alguma coisa. 3,7% a média dos estados. Hein? A média nacional, 3,7%. Então, quer dizer, menos de 4%. Então, é como você falou, é lógico que ninguém gosta de pagar imposto, né? E também, mas a gente tem que fazer esse comparativo em outras regiões do mundo, né? Outros países, não estou falando só de Europa ou Estados Unidos, né? Os países do norte, mas aqui, os países vizinhos da América do Sul, todos também, o Brasil realmente paga. Eu acho que essa é uma informação também que nós, advogados, somos obrigados a estar fornecendo para o cliente, até porque é uma estratégia fui agora, por exemplo, no estado do Pará, numa consulta, tem uma diferença para doação e para causa-morte, doação em vida, de 2%. Isso estimula o cliente a fazer doação em vida. É 100% da diferença do imposto, né? Então, são estratégias como essa. Eu acho que na Bahia também tem uma diferença grande entre a taxa de doação e também a questão do imposto causa-morte. Isso parece que é organizado, né, Daniela? Exato, quem se organiza. Quem já compreendeu que vai morrer, não tem jeito, como disse o Ives, já tem que considerar que para transmitir aquilo que deixou, aquilo que acumulou, vai ter que ter recursos. Senão a pessoa, né, que pretende planejar a própria sucessão, mas o herdeiro vai ter que lidar com isso de alguma forma. Não à toa o número de seguros tem crescido para essa área, né? Tem algumas empresas, algumas seguradoras que já têm isso é comum no exterior, mas aqui no Brasil alguns têm vendido valores, né, prêmios para poder ter recursos para pagar o ITD e etc. A mesma forma até também, tanto o seguro que... assim, só voltando ao teu pensamento, lógico que as pessoas sabem que vão morrer, mas eles não gostam de pensar nisso, né? E eu acho que a nossa proposta aqui, as lives, essa série de lives do Em Pauta com autores da arquitetura, do planejamento, é exatamente isso, né? Para quebrar esse tabu, essa predisposição de não querer pensar e trazer. Lógico, quem pensa, mas daí também tem esse fator, né? Custa, não estou falando, gente, de honorários. Custa é o custo das estruturas, de processos,
E principalmente, né, Rodrigo, já te provocando aqui também, é a questão também dos custos de imóveis, né? Muitas vezes você pega uma pessoa que está com inventário, um imóvel, 12 inventários para trás, que ainda não foi ver, porque está morando ali. Normalmente a casa onde reside, porque aquilo não é uma coisa Sim, comercial e tudo. Então tem custos, né, às vezes, e às vezes tem questões de posse, né? exato. E que isso num planejamento, além daquele custo, mas eu estou te perguntando agora, você Uhum. acha que, por exemplo, dentro, lógico que o planejamento pode se fazer em etapas, né? Não precisa ser descapitalizar, às vezes Sim. todo de uma vez, vai se fazendo também um Mesmo porque demora cronograma. também, né? O procedimento é demorado, então às vezes você consegue ir durante o procedimento tomando fôlego, né? Sim, exato. Até porque os custos, quando a gente fala que tem, né, seja através de doações, alguns instrumentos intervivos que você tem que fazer, né? O seguro, por exemplo, também só complementando aquela linha de raciocínio, tem crescido muito no Brasil, né? Nos Tem. últimos, agora na pandemia, mas ainda também é um índice pequeno de pessoas que fazem seguro. Eu acho que pelos Sim. dados no artigo da Angélica Carlini, também no tomo 1, na época era uma pesquisa, eu acho que eram 19%. Isso eu sei que cresceu por conta da demanda, tem um crescimento da algumas seguradoras estrangeiras de 100% ano Sim. passado, Sim. de movimentos no Brasil. Hoje em dia eles têm um verdadeiro cardápio de produtos, né? Seguros de todos os níveis, de todas as possibilidades. Mas isso eu acho que é isso, né? Quebrar um pouco essa coisa do dificuldade e eu acho que você falou uma certa preocupação de quem constrói patrimônio. Eu acho que quem quer ignorar ou não pensar nessa morte, e aí eu até tenho o hábito de dizer que não é só a morte, às vezes é passar em vida o bastão. Sim. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de dizer agora é a tua vez, Sim. porque vem na finitude laboral, não de vida, mas de trabalho, como se fosse, seja uma aposentadoria, levantar o pé do acelerador, quase como um fim de vida, né? Eu acho que isso é Sim. uma questão cultural do Brasil. Em vez dele pensar que trabalhou aí para, né, poder aproveitar e ter uma vida de mais qualidade, mais light, não. Parece que passar esse bastão geracional é um grande problema entre os chefes de família e Sim. de quem os fundadores das empresas e tal. Mas falando aqui, por exemplo, além desse cronograma que se pode fazer, principalmente em questão ao direito imobiliário, eu digo que é quase que uma área específica de um planejamento, né? Talvez assim até requerer um advogado com mais conhecimento bem nessa questão Claro. imobiliária, né? Eu queria saber um pouco mais sobre isso, assim, É, peculiaridades desse direito imobiliário que as pessoas carecem, que você domina e divide aqui um pouquinho com a gente, assim, dos principais despesas que se tem que ter em volta desse tema. Porque o Rodrigo, até pedindo licença para falar claro. você, o Rodrigo é especialista aqui em imobiliário, mas aqui só para fazer até um adendo do que a professora Daniele falou, é que muita gente confunde o imóvel com o dinheiro em si. O imóvel é um patrimônio engessado e ele só se torna dinheiro líquido, e muitas pessoas têm a dificuldade de entender que fulano tem X imóveis, fulano tem muito dinheiro. Desculpe, fulano pode ter muito dinheiro. E o pode é importantíssimo para você advertir o cliente, advertir quem te procura e passar uma segurança do que aquele valor não necessariamente vai ser revertido em valor que ele espera. Vou dar um exemplo aqui bem simples e até de forma para ficar mais didático. Muitas vezes aquele imóvel que você herda, que vale 1 milhão, ele tem 200 mil em dívidas. Ele tem inventório que não foi terminado. Então, aquela avaliação de 1 milhão, se vendido a 1 milhão, ela tem uns ônus que estão inerentes ao imóvel que você não sabe.
Ao herdar aquele imóvel que vale, no nosso exemplo, R$ 1 milhão, não se atenta a isso, você não se planeja isso, você não enfrenta isso, quando vier a bomba, digamos assim, aquele imóvel que teria, na sua concepção, e para as pessoas que falam que você herdou R$ 1 milhão, na verdade, ela vai ter 700, 600, 500 mil reais. E aí há uma frustração. Perceba, a pessoa ainda herdou aquele patrimônio, mas ainda assim vai se frustrar com as dívidas que existem no imóvel e com a propriedade que ainda não foi transmitida. Então era isso que eu queria falar, Rodrigo, porque as pessoas confundem muito isso. E acho que é importantíssimo falar. Não, e Rodrigo, só complementando seu raciocínio, ainda tem outra coisa que foi um pouco já falado aqui. O meu 1 milhão é diferente em várias partes do Brasil. Eu não vou ter a mesma liquidez dependendo de onde eu estou. Então, dependendo de onde eu estou, meu 1 milhão vai ser tributado de forma diferente. Então, essa minha liquidez também vai ser diversa, né? Não, sem dúvida. Eu acho que o ponto que o Ives citou, ele é muito rico em várias frentes para a gente poder abordar aqui, mas eu chamo a atenção para um específico. A gente concluiu um inventário recentemente e o valor para fins de tributação de uma cobertura em específico era de 3 milhões e 200. O problema é que a gente, quando fez a análise documental e esse imóvel foi posto à venda antes da conclusão do inventário, eles pagaram o tributo com base na avaliação da prefeitura, só que do ponto de vista do documental, toda vez que ele anunciava o imóvel e tinha alguma proposta e a pessoa que propunha, o possível comprador, tinha contato com a documentação do imóvel, oferecia apenas 2 milhões e 500, o máximo que chegava. Então, veja, você teve que desembolsar levando em conta uma avaliação alta, porque o fisco não quer saber aí das peculiaridades documentais e de eventuais pendências do imóvel, porque a metragem na região XYZ está avaliada em tanto. Logo, você vai ser tributado com base nessa avaliação. Isso faz com que a gente tenha um cenário que o herdeiro também tem que se preparar para isso. Às vezes ele vai ter um desembolso alto, significativo, levando em consideração esse imóvel, com base na metragem, mas ele tem um problema anterior, que não foi cuidado por quem deixou o imóvel para ele, e ele vai ter que resolver isso. Então, isso é algo que a gente não só tem que levar em consideração, mas pensar que isso é um problema que tem que ser gerido em algum momento. E que nem sempre você vai colocar os 3 milhões e 200 no bolso. Você vai colocar talvez só aquilo que o mercado resolver pagar. E é uma coisa, sem dúvida, diferente da outra. Mas, assim, voltando ao ponto da professora Daniela, que eu acho interessante do planejamento sucessório e da questão imobiliária, eu sempre brinco e falo assim, olha, toda vez que a gente vai fazer um inventário, a primeira coisa que a gente pede é um imposto de renda do falecido, para saber onde estão os bens. Quando você vai fazer um planejamento sucessório, invariavelmente você também precisa desse documento para você mapear a vida financeira daquela pessoa. A não ser que ela fraude a Receita Federal, em princípio, tudo aquilo que ela vai deixar está ali. Então, esse talvez seja o documento mais básico para a gente pensar em planejamento sucessório. E quando a gente vai lá na lista de bens e direitos deixados, a gente pode ter ali um imóvel, pode ter papéis na Bolsa de Valores, pode ter arma, pode ter joias, pode ter uma série de coisas. E cada ativo desse tem a sua peculiaridade. Não por outro motivo, o imóvel ou uma fazenda tem a sua peculiaridade. Se a gente fala de direito imobiliário, embora seja um nicho, ele também tem as suas especificidades ali dentro. E que merecem cuidado. Você vai fazer um inventário, por exemplo, de uma fazenda, você tem que ter certas atenções, inclusive em relação ao passivo ambiental, que normalmente no caso de apartamento você pode ficar mais preocupado. Mas, em compensação, se for apartamento, você tem que verificar se aquele apartamento é afetado à União, ou a prefeitura, enfim, entre outras coisas. Essa parte das especificidades é algo que merece, de fato, atenção. Ô, Rodrigo, e só um detalhe aqui, isso quando às vezes a pessoa não quer fornecer o imposto de renda, né? Quer fazer o planejamento e falar assim, não quero fornecer não, mas precisa, mas é ótimo, né? Então, não, só pra... essa questão, assim, a gente tem trabalhado muito com essa cronologia de documentação, até porque o X de um planejamento não é necessariamente a execução dos atos de uma doação, não é exatamente só um testamento, é um conjunto e a análise que se tem que se pensar
para você estar dando a estratégia para o cliente de opções, porque tem isso, Claro. planejamento, ele é um cobertor curto, né? Você cobre de um lado, descobre do outro, tem que ver os interesses, tem que ver a natureza de como esse patrimônio é constituído, né? Quais as diretrizes. Hoje em dia eu faço um questionário, assim, bem detalhado, desde antes de eu olhar, até para poder se olhar documentos antes, complica, porque aí, Ives, vou te provocar agora numa situação. Você que trabalha muito, o Ives é expert em processo, é interessante a questão dos valores, né, dos nossos serviços. É muito comum quando você, né, vai, faz uma consulta com o advogado, tem uma orientação, ou vai ter que entrar com essa ação X, você cobra um valor X, e dentro dali está já não só a parte laboral das peças, vamos dizer assim, mas a da análise da documentação. Então, é um pós-serviço, vamos dizer assim, né? Você cobra por um serviço que você vai prestar. O planejamento tem essa diferença, né? Exatamente porque é um serviço que você faz, como eu digo, mais do que executar uma estratégia dentro de um cronograma de planejamento, é muito mais a estratégia de eu pensar, elaborar, ter essa diversidade de opções. Então, é diferente da questão de ações mesmo. E a nossa cultura é muito processual, né? Assim, judicial, né? Tanto que todo mundo quer, tudo é alvará judicial. Quando você está no extrajudicial, o que tem de dificuldade das pessoas quererem a segurança? Tudo que é alvará judicial. Não, mas não tá, não é um inventário extra, né? Então, assim, enquanto ainda tem essa questão, né? Então, assim, até a forma de cobrar é diferente. O que você acha disso? Queria te ouvir um pouco. Olha, Daniele, mas eu vou chamar a professora Daniele aqui. Mas não, Daniele. Mas eu vou explicar por quê. O Brasil, se você acordasse, se você ficasse em coma em 1900 e acordasse hoje, em 2022, você ia perceber que a arquitetura mudou, ia perceber que os carros mudaram, mas se fosse no fórum, estava todo mundo de terno e gravata e naquele rito solene que as pessoas fazem hoje em dia. O que eu quero dizer com isso? O direito e não foge à sucessão, não foge ao planejamento sucessório, é um rito muito formal. E as pessoas, quando vão até você, elas acham que fazer o planejamento é simplesmente fazer um ato, fazer um instrumento. Só que elas esquecem que quando o instrumento, de fato, vai virar o inventário, ela vai precisar, ou o testamento, ou as particularidades que sejam também nos imóveis, ela vai ter que lidar com o judiciário, vai ter que lidar com entendimentos diferentes entre juízos do mesmo estado, e ainda mais de estados diferentes. Elas vão ter que lidar com custas que são avaliadas de formas diferentes. Elas vão ter que lidar com avaliadores judiciais que vão avaliar aquele imóvel de formas diferentes. Elas vão ter que lidar com a parte contrária que quer atrasar o processo porque está com raiva, que o testamento não favoreceu, ou que quer acelerar porque quer receber menor, mas qualquer dinheiro. Então, ela chega até você com um problema. E você tem vários microproblemas com base naquele macro que ela chega até você. Então, você planejar esse tipo de problema, você lidar com a solenidade que existe no direito brasileiro, especialmente nas sucessões, e com a sociedade que acha que o judiciário vai dar a melhor resposta, e não necessariamente isso é verdade, tanto é que a gente tem um movimento de desjudicialização. Então, a gente tem que ter eu te falo, não falo nem expertise só em sucessões, mas uma expertise psicológica, de explicar para aquela pessoa, quando acolher aquela pessoa, que o que ela está falando não é simplesmente uma coisa, mas são várias outras. E com isso, você consegue justificar, ou melhor, ela confiar em você que o seu trabalho não se resume a fazer um inventário, que o seu trabalho não se resume a fazer um planejamento, que seu trabalho não se resume a peticionar, que seu trabalho se resume em estruturar um planejamento que ela deseja. E com isso, há um trabalho, há uma segurança e várias ressalvas incluídas nisso.
E aí, só para terminar aí o nosso ponto, e com isso, a primeira coisa, tomar cuidado com a pessoa que chega até você e fala, eu tenho esse imóvel. O que significa ter esse imóvel? Não significa nada para mim. O que significa a identidade do imóvel. Se de fato aquele imóvel é de propriedade daquela pessoa. Porque se ela chega com a propriedade dela e quer planejar com base na propriedade dela, o custo é um. Mas se ela chega com aquela identidade do imóvel, com a propriedade de outra pessoa e que tem que regularizar, o custo é outro. Então, o advogado que ele não tenha precaução em identificar isso, eu aprendi com o Rodrigo da Mata aqui, nosso colega, se ele não tem o advogado tem que ser chato no início. Ele tem que identificar os problemas que existem. Porque só a partir deles ele consegue quantificar e alertar e advertir aquela pessoa que te procura. Por isso, Daniele, e aí eu te falo, a tradição, a sociedade que quer a resposta do judiciário, para a gente cobrar o serviço, para a gente quantificar, a gente não tem uma quantificação sobre uma receita. O valor é esse sobre esse ponto. Não. A quantificação ela surge mediante o problema. E mediante o problema, a gente estrutura, vê o que precisa ser feito para só assim cobrar. Então, é aquele famoso caso, e aqui eu encerro. Ah, estou com o inventário, você cobra quanto? A resposta é a mais óbvia possível. Não sei, não faço ideia e nem sei como planejar isso. Eu só posso saber quando eu averiguar o que você precisa, as suas necessidades e estruturar. Então, isso é muito importante, o ponto que você levantou. Daniel, Oi. Eu e o Ives, recentemente, nós atendemos um cliente para fazer um planejamento sucessório, que ele é engenheiro. E é muito interessante tratar com pessoas de exatas sobre esse tema, porque são pessoas que normalmente têm um senso de praticidade muito grande e que normalmente sabem aquilo que quer, procuram a gente, sabem exatamente aquilo que querem para pós-morte, etc. Mas quando eles se deparam com informações jurídicas sobre o sistema sucessório, para usar uma expressão do professor Daniel Bucar, aí a Tatiana falando que não dá para a gente falar mal dos engenheiros, não. Mas isso é algo positivo. O problema é que, como o nosso sistema sucessório não é ensinado nas escolas, as pessoas não entendem como é que funciona essa dinâmica. Então, muitas vezes, a vontade delas não se conforma com o direito. E aí a gente precisa promover ajustes. E esse cliente, ele já é um senhor, ele sempre buscava a gente e falava assim, olha, a reunião vai demorar 15 minutos, eu só quero saber uma coisinha aqui, porque eu vi o plano que vocês mandaram pra gente, e eu quero alterar só isso. Eu falo, opa, mas peraí, isso aí não é só isso, deixa eu te explicar o que é isso. E aí, enfim, a duração da ligação passava para 1h30. Ou seja, o que o vídeo está abordando é exatamente isso. Você tem um problema que muitas vezes está amarrado a outro problema, e isso faz com que você tenha que refletir, você tem que pensar em soluções customizadas, né? E é por isso que a gente fala em um valor de transmitir, né, o valor dos honorários do planejamento sucessório, está em você ter a segurança de que aquele plano vai ser perfeito para o seu caso, portanto, sua vontade final, que é a última vontade que você vai exercer, talvez, né, vai ser atendida. E é interessante, por exemplo, o Daniel, né, fala, ele usou esse termo, e aí até eu sempre falo, mas sempre jogo a ele, essa customização do planejamento sucessório, né? Porque, mas na verdade, acaba sendo que a advocacia você não tem, não é entrar na internet e pegar uma petição, é ter todos os cuidados, prever os problemas. Eu acho que a tecnicidade de um bom advogado é prever os problemas que podem surgir, aí também é muito da experiência de trabalho que possa estar se calçando com cláusulas, né, preventivas, vamos dizer assim, como cláusula de reversão e assim por diante, e várias outras circunstâncias. E lógico, por exemplo, eu quando faço também muito a descrição, eu pego um pouco a história e o que penso em fazer com os bens. Se a preocupação, penso em logo liquidar esse imóvel, eu quero fazer tal, ou quero vender esses e esses e comprar tal coisa, para poder, todas as informações são necessárias para a gente poder fazer, né, essa
estratagema aí dessas Do planejamento, estratégicas dessas transações, né? E, Rodrigo, na hora que eu tinha te perguntado sobre os custos mais comuns aí lidando com direito imobiliário, aí nisso o Ives foi, a gente se perdeu um pouco, né? Você pode falar assim, mais assim, dentro de uma prática mesmo? Acho que a gente tinha até falado assim, quais os principais dilemas enfrentados pelo cliente? Não. Os principais custos que devem ser considerados ao ser, dentro em relação aos bens imóveis. O que você... O ITD eu acho que é o primeiro, né? Atenções ou cuidados específicos. Dá essa dica aí para o pessoal que... Vamos lá. Eu acho que toda vez que alguém procura a gente para fazer um inventário ou para fazer o planejamento, acho que o imposto talvez seja o percentual, talvez seja a fatia mais significativa desse bolo. Mas a gente tem alguns impostos, né? A gente tem o ITD ou o ITCMD, a gente tem também, eventualmente, o ganho de capital, que a gente tem que considerar, porque o ganho de capital é uma parcela significativa também, e se você vai ficar com aquilo que você tinha acabado de comentar, se você vai ficar com o imóvel depois do inventário, isso também faz toda a diferença para a gente poder pensar o ganho de capital. Então, a gente está falando aí de 2 impostos já, que consomem uma parcela significativa de custo. Além do imposto, a gente tem as taxas de procedimentalização do inventário ou do planejamento. Se a gente for fazer uma escritura de doação ou uma escritura de inventário, se processar isso de maneira administrativa, de maneira extrajudicial, a gente tem que considerar os custos do cartório. O cartório de notas não trabalha para a gente de graça e normalmente leva em consideração o valor dos ativos deixados. Se esse ativo deixado é um imóvel, vai naturalmente levar em consideração o valor daquele imóvel, não tem para onde fugir, né? Então, a gente já considerou aí os custos da escritura do cartório de notas e tem que considerar, caso seja judicial, a taxa judiciária. O judiciário também, se for processar um inventário, não vai trabalhar de graça, leva um percentual sobre a avaliação dos ativos e, se tiver imóvel, também vai levar em consideração o valor desse imóvel. Acho que a gente falou aí de imposto, falou aí de taxa de processamento, seja judicial ou extrajudicial. Um outro custo também importante a ser considerado são os nossos honorários. Aliás, tem aqui vários colegas advogados que merecem receber por todo o trabalho, por toda a atenção que tem. Com certeza. E tem uma responsabilidade patrimonial muito grande, né? Porque no fim do dia, o advogado ele está gerindo ali, ele está viabilizando a transmissão de um valor muito grande de uma pessoa, de um falecido ou de uma pessoa em vida para outra, né? Então, isso tem um papel importante. E isso pode ser feito com maior ou menor custo. Portanto, a valorização do trabalho, do nosso trabalho, né, dos nossos colegas aqui, é algo que é indispensável. Aí, 2 coisas que me chamam a atenção dentro do que você falou, e até um pouquinho voltando ao que o Ives estava falando, o nosso serviço nunca pode ser em percentual específico de um patrimônio, até porque tem diferenças, né? Eu digo muito como um exemplo muito claro que, às vezes, você tem um patrimônio, vamos botar de ordem de grandeza, de 5 milhões, que vai me dar muito mais trabalho do que um de 10, que está já todo mais organizado, não tem litígios. Então, assim, tem que ser muito em cima também do nosso serviço, mas uma palavra, na verdade, eu acho que é uma conjunção, né? E como você também falou, a responsabilidade, lógico que, dependendo da ordem de grandeza do patrimônio, aquilo demanda uma responsabilidade que isso... mas o que eu quero dizer assim, não é só traduzir em percentual. E às vezes nos perguntam muito de várias regiões do Brasil e são cenários diferentes. Então, isso é muito complexo. Então, eu trabalho sempre com coeficientes que eu digo que é em cima dos serviços que você vai ter que estar dispondo, mas também a questão da ordem de grandeza tem a questão de responsabilidade. Mas também eu queria chamar a atenção das pessoas que estão nos ouvindo. Planejamento patrimonial sucessório não é só de grandes patrimônios. Às vezes a organização, para quem menos tem,
mas precisa se organizar. Se você tem uma casa, se você tem uma sala, um imóvel de aluguel, tem um carro, tem... E aí, você às vezes fazer um seguro de vida, uma previdência, fazer algumas estratégias, fazer uma doação com reserva de usufruto, várias circunstâncias que você pode, então, apesar Claro. da gente estar falando aqui em um patrimônio, às vezes, mais... né, isso é muito... Ainda mais que a gente está tendo pessoas ouvindo de várias regiões do Brasil, então eu acho que é isso. E engraçado que às vezes a gente faz entrevistas com os alunos e fala assim, não, eu ainda não peguei assim acham que às vezes um planejamento são só grandes estratégias, não é? Você também tem que ter um cuidado se a pessoa chega com imóvel ou que chega, olha, mas tem essas dívidas, inclusive administrar passivos. Então, Com de certeza. E tem sido cada como... vez mais frequente. Tem sido cada vez mais frequente. Inventários em que você tem alguns ativos, sobretudo ativos imobilizados, como o caso de imóveis, mas você também tem um passivo. Você tem um passivo trabalhista, você tem um passivo fiscal, e aí você precisa chamar atenção ambiental, para... como você falou. É algo importante. Só pegando o gancho do que você havia falado sobre, né, a importância de fazer planejamento sucessório, não só para quem tem muito dinheiro, mas eu sempre digo que em casos de famílias recompostas, né, você tem um filho, por exemplo, do primeiro casamento, e depois você teve uma segunda união com a última esposa e, eventualmente, o filho, a ex-esposa e a atual companheira não se dão, não conseguem dialogar. E, eventualmente, você deixou um imóvel. Pode ser bem avaliado ou nem tanto. Fato é que você pode ter um cenário em que você vai ter filho do primeiro casamento, a companheira, a última companheira do falecido, sendo coproprietário de um ativo imobiliário que tem que se pagar, né? Todo mês vai vencer IPTU, vai vencer eventualmente o condomínio, e essas pessoas precisam se falar, caso haja copropriedade. Agora, se você consegue pensar e antever isso, você consegue redistribuir e redividir isso da maneira mais cômoda possível, né? Impedindo conflitos posteriores. Então, eu acho que já foi o momento da gente pensar que planejamento sucessório é apenas para grandes fortunas. Planejamento sucessório é para quem é planejado e quer pensar como é que vai ser para os que ficaram, né? Ainda mais num país tão desigual como o Brasil, né? Se a gente só Exato. pensar nas grandes fortunas, a gente esquece que a maioria Não, das pessoas que a a gente maioria lida... não. É Quase praticamente o totalidade, né? Brasil. As grandes fortunas, isso está na ponta de uma pirâmide cada vez Mais inacessível. menor, né? Vamos dizer assim. E essa desigualdade aumentando. Mas por isso que, quando eu fiz o meu livro, eu fiz para todos nós que pertencemos à sociedade. E eu lembro muito de dois cases que vocês já ouviram falar, eu não vou falar daqui, mas de pessoas que tinham muito pouco, eram uniões estáveis, pensando, se eu morrer, como é que fica? Agora, isso também, né, Rodrigo, isso que você falou é muito importante, né, da questão do condomínio, das pessoas, e muitas das vezes a dificuldade de diálogo, porque, e aí também complementando o que o Ives falou lá no início, nem sempre você tem patrimônio, nem sempre, não. Você não tem patrimônio não é sinônimo de liquidez. E quando você morre, por isso que eu acho que o seguro de vida ele é um instrumento cada vez mais na prática muito reconfortante, vamos dizer assim, porque naquele momento que você está na dor, do luto, da perda de alguém, por mais que foi uma surpresa, já estava doente, mas sempre são momentos difíceis. Você tem que Sim. estar vendo com o inventário. E os boletos não param de Não chegar. chegar, As não. mensalidades, o cartão de São crédito, pontualíssimos. o teu supermercado, e você tá. Então, aí eu já provoco também o Ives aqui, que eu fiz uma live, eu acho que com o Alexandre Miranda, e ele também, eu acho que foi uma fala dele naquele congresso, que eu acho que o Rodrigo falou, que é muito essa questão de utilizar questões processuais. Eu até vi também que está aqui a Caroline Pongé, inclusive que eu tenho um artigo com ela no tomo 3, ligando mais essa questão processual,
Cadê meu artigo com a Caroline Pongé? Que é agora com o novo Código de 2015 de processo, né? Cadê, meu Deus, meu artigo? Cadê? Caroline Pongé. Já eu acho. Mas o que eu queria dizer aqui é de se utilizar, até para se ter um pouco mais a liquidez, ouvir vocês um pouco nisso, sobre fazer, às vezes, um inventário, uma parte, para depois fazer uma sobrepartilha, para uma coisa não travar a outra. O que vocês acham sobre isso? Não, com certeza, professora. Com certeza, Daniele. O importante também, o Código de Processo Civil de 2015 tem um princípio no artigo 6º, inclusive eu compartilhei esse princípio hoje com o Rodrigo, que é o princípio da cooperação. As pessoas romantizam muito esse princípio e deixam muito de lado. Mas um magistrado aqui do Rio de Janeiro hoje, numa decisão que eu vi hoje, compartilhei com o Rodrigo, ele utiliza esse princípio, inclusive, para... ele tinha um formal, uma partilha amigável entre as pessoas que haviam planejado, ou seja, foram precavidas, planejaram aquela sucessão, e quando foi para o judiciário, o próprio juiz falou assim, olha, antes de homologar, eu quero que você me diga nos autos se estão presentes essas certidões, para que não haja nenhuma pendência. Então, o próprio judiciário, de alguma forma, ele indicou o que é que ele olha para aquela homologação. Aí eu até comentei com o Rodrigo hoje, falei, Rodrigo, olha, a parte requereu, o juiz o aceitou e, por precaução, ele indicou aqueles documentos. E são documentos que a parte juntou no processo. Mas o juiz, de alguma forma, ele fez o chamado double check. Porque se ele homologa e falta alguma coisa, você não vai averbar no cartório depois. Então, essa Eles também estratégia... querem que a gente facilite, pegue junto, tudo direitinho aqui, ó. Exatamente, mas aí faz parte, é um trabalho do advogado. Não querem caçar lá, ele quer, ó, me dá Não, aqui direitinho isso. mas isso é importante, Daniele, porque na verdade é o seguinte, se o advogado junta tudo e o juiz, por mais que a gente junte e indique lá, o juiz vai ter o trabalho só de conferir e homologar. Tá ótimo. A gente vai juntar aqueles agilizando para a gente. Agora, você imagine, se ele vai demorar, ele vai esperar 6 meses, 7 meses naquele processo, porque não tem servidor suficiente, porque o servidor está doente, o servidor está de férias. A gente, até para o cliente que procura a gente indica as folhas, a gente indica aquela situação e vai lá despachar com o magistrado, que com certeza está soberbado de processo, e facilita. E aí fala assim, olha, excelência, está aqui, ó, o que você pediu como cooperação, está aqui. Então, de alguma forma, ele indica o que ele precisa ver e a gente, de alguma forma, de forma até... Isso aqui eu falo processual mesmo. De eficiência que ele mesmo indicou, a gente faz. Perceba, a gente já fez quando a gente lançou os autos da partilha lá. Mas se o juiz ele identificou que para não ter problema podem faltar aqueles documentos, o que custa também para a gente indicar as folhas que a gente juntou, ir lá despachar e falar assim, olha, já indiquei tudo. Então não demore não para homologar, está aqui já indicado, estou cooperando com você. Então, assim, se você demora 7 meses para homologar aquela partilha porque falta servidor, eu indiquei em 5 dias. Então, faça essa ponderação e homologue mais rápido, porque eu estou cooperando com você. Isso eu acho fundamental. E é uma estratégia que você pode se antever. Tudo bem que o sistema aí está cheio de processo, um monte de problema. Nem todos os advogados trabalham com sucessão e é sua expertise, mas se aventuram no inventário. Mas a gente também não pode fechar os olhos que o judiciário está cheio, tem muito processo, de alguma forma, para a gente conseguir algo mais rápido, processualmente a gente pode, no processo eletrônico que é hoje, indicar e facilitar para o magistrado e para os servidores. Até porque o processo não só depende do juiz, mas do magistrado, dos advogados, das partes, dos servidores, eventuários, com certeza, das pessoas que fazem parte e que logam aquilo. Então, aquele servidor, ele também vai te ajudar, o magistrado vai te ajudar. Então, esse instrumento, essa forma de cooperação, isso eu falo no processo judicial, é de extrema importância. Assim como no escrevente no inventário extrajudicial. E se você, de alguma forma, tem a cautela, você planilha as suas certidões, você verifica seus vencimentos, você, como o Rodrigo, que eu trabalho com ele todos os dias, sei que ele é criterioso, inclusive até um elogio. O chato no inventário é um elogio, porque o chato é o que vai prevenir
que a certidão vença e você pague a mais. O chato do inventário é aquele que vai correr atrás e buscar que aquilo que você precisa esteja ali. Então, essa ponderação do judiciário com o magistrado, com os serventuários, no extrajudicial, com o cartório e com o escrevente, também faz parte do advogado. Então, é por isso que aí, pegando o gancho do que a Daniele falou no início, que quando a gente vai cobrar aquele valor, não é só pelo patrimônio, mas o que ele precisa ser feito para que ele seja líquido para a partilha, para que ele pague os devedores, caso existam, que ele pague o Estado, caso exista. E aí, quando facilitar, eu tenho certeza absoluta, meu amigo Guilherme, que é juiz aqui do Rio, tá vendo? É muito melhor. O magistrado ele vai homologar a partilha com muita facilidade. E se você tiver algum problema e for resolver, vai ser muito mais bem aceito. Então, é papel do advogado. A gente não pode só colocar a culpa no judiciário. A gente também tem que colocar a culpa nos advogados que não têm expertise e atuam nessa área. Então, se a gente também quer fazer uma crítica construtiva ao judiciário, antes de tudo, temos que fazer uma crítica a nós mesmos. Então, é muito importante que isso aconteça. Concorda, Rodrigo? Sem tirar nem pôr. Eu também queria, então, dentro daquela provocação que eu também tinha te feito da sobrepartilha, né, para agilizar e um pouco de ter um pouco mais de liquidez, eu queria também ver com vocês, por exemplo, você também já tinha falado, Ives, da questão da tendência até também de muito para o extrajudicial, ou até quando começa até judicial e o inventário encaminhar para essa maior agilidade, se pensar que tempo é dinheiro e quanto mais rápido encerrar aquele inventário, mais eu acho que são ciclos da vida, rituais isso acelera-se tudo muito mais. Mas eu também, eu acho que nessa palestra também, que eu acho que da Karen, ela trabalha com cartório no Rio Grande do Sul, e a diferença também de cartórios de preços, né, por estados, quer dizer, além das taxas de TCMD, de tributos, tem também, a gente sabe que tem dentro da própria cidade, mas tem uma variação ainda bem significativa, vamos dizer assim, também de estado para estado. Mas também fazendo já meio que fazendo essas perguntas, vocês fazem as colocações e já também fazendo uma conclusão, porque nosso tempo daqui, o Instagram daqui a pouco nos derruba. Eu queria também saber com vocês o tão revolucionário que é a questão hoje em dia do e-notariado, da agilidade, da facilidade, que eu acho assim, a gente está vivendo isso, mas talvez eu acho que quando a gente olhar daqui a alguns anos, olhar para trás, dizer como que a gente vivia sem isso antes, né? Eu acho assim, eu fico espantada. Às vezes tem alguns momentos que eu estou com gente nos Estados Unidos, no estado de São Paulo, Rio, outro no interior do país. Né? Eu queria saber dentro de que forma isso também afetou a realidade de vocês. E uma provocação final para o Rodrigo. As exigências, as formalidades dos RGIs, dos cartórios de registros de imóveis. Que é isso? Eu estou com um cartório, né? Que eu acho que eu estou na 8ª exigência. Daniel, na verdade é RGE, Registro Geral de Exigências. Na verdade, não é nem de imóveis, é de exigência. Então, assim, mais essa provocação para ti, Rodrigo, essa, e para o Ives aí. Ives, passo para o Rodrigo encerrar lá e também você já vai aí também se despedindo. Eu queria saber o que você acha dessa questão do extrajudicial, já que você já tinha comentado lá atrás, da tendência dessa revolução tecnológica que, para mim, particularmente, é muito impactante dentro da advocacia. E o que você acha disso tudo? E para o Rodrigo, essa questão aí da exigência dos RGE aí, né? Daniele, como você sabe, Rodrigo, Daniele, obrigado. Como você sabe, eu vou falar 1 minuto, que aí eu deixo para você para finalizar, até mesmo para dar o tempo para a gente, tá, Rodrigo? Então, veja só. Primeiro a brincadeira do RGE, obviamente que eles tinham um trabalho dele de verificar as exigências, mas com a resolução do CNJ 35 de 2007,
Até 2008, 2 milhões de inventários foram feitos de forma extrajudicial. É um dado, é um fato incontroverso, é um fato objetivo. Pensando assim, foram menos 2 milhões de processos no judiciário, mas não só isso. Foram 2 milhões de inventários que foram resolvidos. Não foram 2 milhões de processos que ficaram parados sem resolução. Então, o inventário extrajudicial é uma tendência e ele deve ser incentivado, mas precisam de requisitos, que é partes maiores e herdeiros concordes. Então, esses requisitos são fundamentais, está no Código de Processo Civil e na resolução do CNJ. Então, havendo partes capazes, ou seja, maiores de 18 anos e herdeiros concordes, o inventário extrajudicial é uma possibilidade, o que não exclui o seu ingresso no judiciário. E eu, particularmente, aprendendo com o Rodrigo, acho muito melhor. É burocrático também? É burocrático, mas você não precisa do juiz nem enfrentar daquela ordem cronológica. Então, é uma saída, mas não é a única. Então, ela abre caminhos. Então, finalizando, e o inventário extrajudicial é importante, é fundamental, eu acho que veio para somar. E aí eu pego a ideia da desjudicialização dos processos judiciais. O judiciário não pode ser a última palavra sempre. Está assoberbado, sim. Os advogados precisam ajudar, mas quando ele foi provocado, quando a gente paga as custas, a gente pode exigir dele. Isso é um direito nosso e a gente paga por ele. A gente não pede favor ao judiciário, a gente exige seus serviços. Mas não, nada custa que a gente, com base na sua exigência do serviço, a gente possa também exigir de nós mesmos, ter aquela autocrítica e facilitar o processo judicial. Então, isso é um ponto, agradeço bastante essa live também, passando a palavra para o Rodrigo, é um prazer imenso falar com o Daniele, falar com o Rodrigo, com quem eu vivo diariamente, e numa sexta-noite, as pessoas que estão aqui, meus amigos do mestrado, da família, dos advogados, do Sergipe, do Brasil todo, é um grande abraço para vocês e obrigado pela presença. E aí eu devolvo, para finalizar com chave de ouro, que esse rapaz aí sabe tudo de inventário extrajudicial, direito imobiliário, e ele é o que eu falei, é o chato necessário, porque ele é o chato, ele facilita o movimento lá na frente. Se a gente entende da importância dessa exigência, tudo fica mais fácil. Obrigado, gente. Rodrigo, antes de passar a palavra, eu estou querendo ler aqui, tem uma pessoa do primeiro ofício fala aqui no cartório a busca por atos eletrônicos aumenta a cada dia, principalmente depois que permitiram a emissão de certificado digital de notariado de forma remota. Isso realmente é... Não, só queria fazer a leitura ali. E passo a palavra aí você para Rodrigo, você me falar aí dessas exigências. Como lidar com isso, né? Como também oxigenar um pouco, porque essa é uma crítica ao direito imobiliário, essa formalidade, essas... isso não é... Assim, isso tem isso é burocrático, uma voz nesse sentido de iluminar um pouco mais, oxigenada, um pouco mais de... Porque eu acho que andam... Se tem uma coisa muito... Algumas regiões do Brasil muito rígidas, há uns preciosismos... E tudo isso dificulta a liquidez, né? Dificulta demais. O encerramento. Isso é tempo, para né? as pessoas... Isso é tempo, e tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Mas assim, um gancho do que o Ives falou, assim, brilhantemente, acho que a primeira questão é entender que o papel do RGE, do Registro Geral de Exigências, brincadeira, o Registro Geral de Imóveis, o tabelião, ele é responsável por exercer a jurisdição naquele caso. Né? Então, ele não é só um burocrata que carimba e registra e translada informações de um título para o outro. Naquele caso, ele está exercendo um poder jurisdicional de conferir propriedade a alguém. Então, quando você apresenta um título, seja ele judicial ou extrajudicial, o tabelião registrador ele tem que ter em mente que ele está exercendo ali uma extensão do poder do Estado. Ele não é um burocrata simplesmente que está carimbando aquilo ali e registrando aquela informação. Não é isso. Ele precisa prestar ali um serviço público que vai conferir propriedade às pessoas. Então, é imprescindível que ele se coloque nessa posição e é imprescindível que as pessoas comecem a utilizar meios institucionais para poder, de alguma forma, pressionar esse cartório. Eu sei que é complicado, eu sei que há um nível de exposição significativo, mas é importante entender que isso é uma prestação de serviço público, né, que foi delegado àquela pessoa, que aquela pessoa está a serviço do sistema. E que muitas vezes essa pessoa e essas exigências impedem de você viabilizar a propriedade, impedem de você atribuir
conteúdo econômico àquela propriedade imobiliária. Então, por mais diligente que a gente seja, existem exigências que são infundadas, e aí a gente precisa pressionar o sistema. Assim, acho que com a pandemia a gente teve avanços significativos, mas ainda é o começo. Nos Estados Unidos, você consulta por um dos sobrenomes da pessoa, você consegue identificar ali os imóveis que ela possui no país. Dentro do nosso sistema, a gente não conta com essa ferramenta. Só depois da pandemia que a gente, em alguns locais, conta com uma certidão eletrônica que a gente consegue obter em 24 horas. Mas isso é algo muito, muito pouco. A propriedade imobiliária ela tem um papel muito relevante no ordenamento jurídico brasileiro, no nosso sistema capitalista, para que ela não seja pública, para que ela não tenha essa publicidade. Enfim, eu aqui acho que respondi a sua provocação, eu agradeço aqui esses minutos em que a gente falou, meu amigo Ives, você, Daniele, minha amiga também, todo mundo que esteve aqui, vários clientes, amigos, muito obrigado por estar conosco nessa sexta-noite. Sexta-noite, só para os fortes. Gente, muito obrigada aos dois, Ives, Rodrigo, pela disponibilidade de estar aqui. Nem tiveram dúvidas, não. Falei dia 4, fiquei esperando, mas pode ser outra semana e tal. Mas super obrigada. É muito importante voltar a ter essas lives em pauta. Eu estava já com saudade. E, na verdade, é isso. É esse bate-papo da prática, da realidade, do que nós precisamos. Eu vou mandar depois para vocês o link, se vocês quiserem mandar para mais alguém que não pôde estar assistindo, porque eu acho que foi bem útil no sentido de informativo, de transmitir o nosso conhecimento. E, mais uma vez, super obrigado. Agora vamos fazer o momento da live aí. Deixa eu tirar os comentários aqui, para tirar aquela foto. E o público permaneceu, viu? Exato, firme e forte. Oi. Meninos, voltamos semana que vem, live dia 10, quinta-feira, com Fernando Greff, falando sobre holding, tá bom? Tema aí que todo mundo gosta no planejamento, várias coisas têm que ser consideradas, tá bom? Beijo, gente. E agora, beijo. Agora sextou. Sextou. Olha, precisamos de sextar aqui, hein? Eu tô viajando agora, mas depois precisamos. Quando você voltar, com certeza. Tá bom, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.